noite, boa tarde, bom dia, seja lá a hora que você estiver ouvindo isso. Está começando mais um Entre Sumários Cast. E hoje, eu e o meu time de convidadas de autoras independentes vamos falar sobre feminismo no universo literário. Agora roda a vinheta. Percebo que está aqui, lê 40 livros por ano, você é exceção, tá ligado? Gente, eu conto ou vocês contam? Pelo amor de Deus, eu gosto de livros desse naipe, que são meio duvidosos. Aí não pode ver uma promoção e já tá correndo pra ela. Pessoal, por favor, lembrar de sempre mencionar nosso Twitter, @castsumário, sempre que for comentar sobre esse ou outro episódio qualquer. E se você está nos ouvindo pelo Spotify, por favor, siga o nosso programa. Porque, ouvintes, esse é o terceiro episódio da nossa maratona e hoje nós encerramos essa Semana da Mulher em homenagem ao nosso aniversário de um ano de podcast no ar em 13 plataformas de streaming. Então, uma coisinha que eu tenho que contar pra vocês. Tem um episódio extra escondido. Então colaborem na audiência para eu poder dançar ele logo, ok? O time que eu recebo hoje lotados de autoras independentes que publicam seus livros na Amazon ou no Wattpad. Então, meninas, se apresentem. Oi, gente. Meu nome é Gabriele, eu tenho 18 anos, eu sou autora, ilustradora e estudante de engenharia civil. Meus livros estão atualmente publicados na Amazon e são O Último Compagog e Desmazem, plataforma 3624. Oi, gente, meu nome é Júlia, eu tenho 19 anos e eu sou estudante de Ciência da Computação e eu também sou escritora, estou entrando nesse mundo agora. Eu tenho 3 livros publicados na Amazon, 3 contos, né? Todas as Luzes de Júpiter, O Espírito Natalino e Eudora. E também teremos uma breve participação da autora manauara Nicole Brito. Durante o segundo bloco, nós teremos exemplos de representações do feminismo e de mulheres dentro do universo dos livros. E serão exemplos bons e ruins divididos em livros que já foram publicados anteriormente por outros autores. Por favor, acompanhem todos os exemplos, anotem os exemplos bons e fujam dos exemplos ruins, se possível. Então, gente, como todos vocês já sabem, na sua grande maioria, os leitores aqui devem ser, né? Então, a gente sabe que algumas personagens feministas na literatura são muito idealizadas de forma masculina. E isso é muito visto em livros que são escritos realmente por homens. E o que isso quer dizer? Que a maioria dessas personagens são estereotipadas. Ou seja, seus corpos são colocados em padrões impossíveis, são extremamente sexualizadas. E, assim, é uma coisa que afeta diretamente nossas vidas, né, se assim podemos dizer. Já que a gente percebe que com esse tipo de coisa, muitas meninas tipo, de 18 anos da minha idade, da nossa idade, ficam chorando por aí porque não tem certo padrão de beleza. E isso é uma coisa que afeta muito. E também não é só vista em filmes, como a maioria das pessoas acham, que é vista em filmes, em séries, mas ela também é muito vista em gibis, em animes e jogos. E uma coisa que aconteceu recentemente, que eu fiquei ainda assim, inacreditada, como eu posso dizer, foi a personagem do filme Looney Tunes, que todos vocês conhecem. Que no primeiro filme, a personagem é extremamente sexualizada, ela tem um corpo basicamente impossível, principalmente para um coelho. E agora, com a regravação do segundo filme, essa personagem está sendo colocada como está sendo uma personagem mais normalizada, né? Se assim podemos dizer. E com isso, muita gente está reclamando na internet e tudo mais. E aí você pergunta assim, Gabriele, mas o que isso tem a ver com a literatura? E aí que a gente chega em um livro que me fez muito bem quando eu era mais nova e que me fez conhecer bastante coisa, que se chama... No livro, a personagem é Natalie Starling. Nesse livro, o nome do livro é Eu Não Sou Esse Tipo de Garota, ela fala sobre exatamente isso. Ela está na idade escolar, então ela está indo para a escola, ela está se autoconhecendo, ela vê como as pessoas querem que ela seja. Isso começa a deixar ela, como eu posso dizer assim, começa a deixar ela mal consigo mesma, vendo que ela é obrigada a seguir um certo padrão de beleza. E ela vendo que é obrigada a seguir um certo padrão de beleza, ela começa a lutar contra isso, porque ela não quer ter que seguir um padrão de beleza, ter que seguir um padrão de sexualidade, porque ela não é assim. Ela sabe que ela não vai conseguir, sem ter que se torturar a si mesma e às pessoas que estão ao seu redor, a atingir esse padrão de beleza. E então, ela começa a ir atrás de se rebelar contra esse padrão de beleza que é imposto sobre ela e as amigas dela na escola. E com
isso, ela vai descobrindo que o buraco, como eu posso dizer, né, que o buraco é muito mais embaixo, já que as pessoas vão muito contra isso, ela sofre alguns ataques e tudo mais. E eu acho que isso é muito diferente de um livro que eu li recentemente, que é de uma autora nacional, que é sobre uma personagem plus size e que, na verdade, ela não é que ela se aceite, mas ela começa a se aceitar somente pelo motivo de se encaixar no padrão de que um rapaz que ela gosta. Então ela começa a ver a si mesma somente pelo rapaz que ela gosta. E não porque ela aceita a si mesma. Se importar mais com a aparência dela, somente por causa do rapaz que gosta dela. Então isso não é uma coisa boa, porque isso mostra que, na verdade, ela está continuando seguindo o padrão, mas do padrão do rapaz que gosta dela, não o padrão dela, né? E que é muito diferente da personagem do outro livro, que busca desde o início seguir o que ela quer, não o que os outros querem que ela seja. Então, assim, a minha recomendação para vocês é que realmente leiam esse livro, porque Eu Não Sou Como as Outras Garotas, que é o nome do livro, no caso. É um livro que te mostra bastante, assim, que as coisas podem não ser desse jeito, que as pessoas querem que você seja de um jeito, mas que nada te obriga a isso. Que sempre vai ter alguém olhando para sua cara e falando que você não é o suficiente, que o seu corpo não está do jeito que você quer, e que isso é sim horrível. Mas que se você quiser seguir os padrões que as pessoas mandam, você vai sofrer consigo mesma. Quantas mulheres não morrem por aí em macas, fazendo cirurgias estéticas para chegar num padrão que nunca vão alcançar, porque estão sempre mudando o padrão de beleza e está sempre se tornando cada vez mais inalcançável, cada vez mais impossível, e isso só machuca mais e mais os nossos corpos. Então, assim, leiam esse livro. Ele é um livro infanto-juvenil, ele é um livro fácil de leitura, um livro que você encontra em qualquer lugar para compra. Então, ele é um livro que eu recomendo super, porque eu acho que ajuda muito nesse autoconhecimento, na descoberta de saber quem você é, como você é, e isso vai ajudar muito com você. Júlia? E não só tratando desse estereótipo de sexualização e padrão de beleza, as mulheres também elas sempre foram colocadas como esposas e mães, e esse era o papel delas na sociedade. Elas não poderiam desviar disso ou seguir o sonho que ela tivesse. E aí a gente sempre vê nos livros que as mulheres elas sempre se apaixonam por um cara ideal e essas coisas. E hoje eu trouxe 2 livros que isso não acontece. Eu trouxe A Dama do Amanhecer, do Rafael Silva, é um autor nacional. Tem livro físico e tem e-book. Aqui a gente conhece a Laila, ela é herdeira de um ducado, ela é a filha mais velha e ela tem mais 3 irmãos. E nessa sociedade que ela vive, não é comum a uma mulher herdar tamanha grandeza, tamanho responsabilidade. E o pai dela decidiu que ela seria a melhor pessoa para poder continuar o trabalho dele, e ela sofre muita rejeição, muito preconceito por causa disso. As pessoas acham que ela não pode e nem tem capacidade para poder fazer isso. E por ela acabar se tornando herdeira de um ducado, acabou atraindo a atenção de muitos pretendentes para poder se casar com ela, para poder ter laços mais fortes de política e de economia. E aí ela decidiu que ela não quer se casar. Ela não quer se casar, e para impedir esses homens de se casarem com ela e pedir formalmente ela em casamento, ela fez um acordo com o pai dela de que ela lutaria com os homens, com todos os pretendentes dela. Então, se chegasse qualquer cavalheiro lá falando que gostaria de casar com ela, ela chamaria ele para um duelo, e obviamente o homem não recusaria um duelo. E eu queria dizer que ela sempre ganha os duelos, ela está sempre ali mantendo a vontade dela, o sonho dela, ela se esforça para poder realizar o sonho dela, que não é se casar com alguém que a sociedade imponha por política, por economia, por quaisquer outras coisas. Ela quer se casar com alguém que seja compatível com ela, e o pai dela dá muita abertura para ela nessa parte. O pai dela incentiva o estudo dela, incentiva todas as vontades dela de ser mais do que uma rainha, mais do que uma duquesa que fica organizando festas e sempre por trás dos panos, ela quer ser presente. E aí, em contrapartida, a gente tem a Norma, de Querido Imperador, também um livro nacional. Ela é bem parecida com a Laila, eu diria, só que a Norma, eu acredito que ela ainda não se
conhecer o suficiente para saber o que ela quer. Ela sempre está por trás do pai dela, que é o rei de um grande império, e ela que faz as estratégias de guerra, tudo por trás dos panos, e isso criou nela a necessidade de se sentir presente naquele meio, de querer ser maior e melhor do que os homens dali. E aí ela sofre um tremendo preconceito por não querer se casar também, da mãe, das mulheres do reino, falando... no nosso contexto, hoje em dia, seria que ela ficaria para titia e coisas desse tipo. E aí, por que eu acho que ela não seria um bom exemplo? Porque ela é meio volátil em questão a isso. Ela quer se sentir representada acima de qualquer coisa. Ela quer se sentir útil e sentir que a voz dela é ouvida acima de qualquer coisa, e ela esquece dela mesma. Ela esquece de ser ela mesma. Então ela acaba criando uma personagem, uma armadura para ela poder se vestir e encarar todos os homens do reino dela, só que ela se esquece de que por baixo dessa armadura existe uma pessoa de verdade, uma pessoa que tem sentimentos, uma pessoa que um dia ela pode amar de verdade, e isso ela tenta bloquear. Então eu acredito que o feminismo não seja só mostrar que a gente é mais capaz ou que a gente tem direitos. Eu acredito que essa é conhecer a gente de verdade e saber quem somos, do que nós somos capazes, porque só sabendo quem a gente pode levar esse movimento em frente e fazer as vozes de todas as mulheres serem ouvidas. Oi, meu nome é Nicole e, como já falaram aqui, eu sou uma escritora independente manauara, eu tenho 18 anos e eu tenho 2 livros publicados na Amazon, Querida Selena e Querido Natal, e tá vindo um agora em abril chamado Querido Harriet. Bom, a gente sabe que o mundo da escrita sempre foi majoritariamente masculino, e nós mulheres cansamos de ter que ficar esperando as portas se abrirem, então nós simplesmente resolvemos derrubá-las. Por quê? Por que não, né? Atualmente a gente tem visto uma crescente quantidade de autoras mulheres no topo, escrevendo sobre personagens femininas que são exatamente como a gente, fortes e poderosas. Eu tô falando da Hafsa Faizal, uma jovem de ascendência árabe e do Sri Lanka, muçulmana americana, filha de imigrantes, e não só isso, Hafsa é uma autora best-seller pelo New York Times e é premiada. O seu livro We Hunt the Flame se passa em um reino fictício inspirado na antiga Arábia e na sua mitologia. A personagem principal é a Zafira, que embarca numa aventura disfarçada de homem para devolver a magia ao seu mundo e salvá-lo. O segundo livro da série foi lançado esse ano e se chama We Free the Stars. Eu tô falando da Lele Alves, uma autora nacional maravilhosa lá de Minas Gerais. Ela é uma escritora independente de poesia marginal e livros de romance que vai lançar o seu primeiro livro físico, Geminianas, no dia 19 de março. A Lele escreve sobre mulheres pretas incríveis, mulheres reais e que são livres para amar quem elas quiserem. Eu tô falando da Raíssa Selvatic, da Yasmin Oliveira, da Lise Barbosa, da Reina Leifel, da Pri Taixo, da Julie Pedrosa, da Bruna Garret, da Karina Ferreira, da Catherine York, da Low Poet e de tantas outras autoras nacionais independentes geniais que escrevem sobre personagens femininas inteligentes e independentes. E eu acho surreal quando a gente olha pra trás e consegue ver nitidamente que as mulheres feitas pelo ponto de vista dos homens, elas sempre são... tô aqui só pra ser o interesse amoroso do mocinho. Claro, eu vou conseguir salvar o personagem quebrado, sim, é minha única função no livro. E quando a gente vai olhar pros livros feitos por mulheres, retratando mulheres, elas sempre mostram quem nós realmente somos, sabe? Nós somos mulheres fortes, com voz e narrativas próprias. Nós vamos contra o que a sociedade prega e nós quebramos os padrões estipulados por ela. Se tornaram rainhas maravilhosas, se tornaram as heroínas da própria história. E eu acho isso simplesmente maravilhoso, porque finalmente a gente vai conseguir ensinar para as meninas que elas podem ser o que elas quiserem, não importa se elas são mulheres, não é porque elas são mulheres que elas não podem fazer certas coisas, sabe? E ver que a literatura tá ensinando isso, pra mim é muito gratificante, porque eu como escritora, eu consigo ver essa diferença, sabe? E, nossa, gente, é surreal. E eu acho isso muito incrível, porque as meninas de hoje em dia vão crescer lendo sobre mulheres que derrubaram governos totalitários. Mas e aí, vocês acham que as mulheres agora são melhor retratadas por causa das mulheres que as escrevem? Me contem. Eu vou falar de uma perspectiva diferente da que as duas abordaram, porque elas pegaram... Uma pegou um livro infanto juvenil, a outra pegou 2 romances, eu entendi bem, Júlia? Foi isso mesmo? Um é romance, que é Querido Imperador, e o outro é um livro de fantasia, que é A Dama do Amanhecer. Eu vou abordar o meu gênero, terror.
E o porquê que eu vou falar sobre terror hoje? Por que eu falo sobre terror o tempo todo? Porque a representação do feminino no terror está bem estereotipada em dois locais. Ou a mulher é sempre a vítima, vocês vão dizer que esse é o mais comum de todos, porque quando a mulher é a vítima, a gente já sabe o que está vindo. Ou a mulher, se for a assassina, ela é a mais cruel de todas. Ou tem a terceira parte, que vocês devem ter visto em alguns livros também, que se ela é a assassina, ela é a assassina fraca, ela é a assassina dócil, ela é a assassina que sofre, ela nunca mata por prazer. Ela mata sempre por vingança, ela sempre mata porque alguém fez ela sofrer, ela sempre mata porque um homem fez mal a ela sempre mata porque ela precisa se salvar. É sempre legítima defesa. Nunca você vai, raramente, nunca, é muita coisa, raramente você vai pegar um livro de terror onde você vai esbarrar com uma personagem e a protagonista, ela é mulher e ela tá matando porque ela gosta de fazer isso. Vocês não vão achar isso com facilidade, desculpa, mas não vai. E o porquê que isso está em falta? O porquê que isso não acontece com frequência? Pelo simples motivo de que, durante muito tempo, pensaram que mulheres não seriam capazes de ser psicopatas. Porque mulher sempre foi visto com aquele ser dócil, o ser que tem um coração maior, o ser que é mãe, o ser que é esposa. Portanto, esses seres dóceis, esses seres acalentadores, esses seres acolhedores, esses seres que são personificações da Vênus, que é a deusa das flores, a deusa do amor e da festividade, não poderiam ser assassinas. Não poderiam ser criaturas vis, maléficas, criaturas que fazem outras sangrar. Por isso a mulher nunca era colocada no corpo da frente como uma assassina cruel. Isso demorou muito a acontecer. E quando começou a acontecer, a gente começou a ver exemplos em filmes. Não em livros primeiro, mas em filmes. Como o filme Doce Vingança. Que conta a história da Janet, que é bem conhecida por vocês, eu acho que todo mundo conhece a história da Janet aqui. Que ela é estuprada coletivamente por um grupo de homens e ela sobrevive às torturas que eles empregam nela, às torturas físicas e sexuais que eles empregam nela. Ela volta, alguns dias depois, usando todos esses tipos de torturas que eles usaram nela, neles, matando eles por um de formas viscerais e muito gráficas. Esse filme é de 1900 e bolinha, mas ele já foi refeito várias e várias vezes. É por isso que vocês conhecem tantas e tantas versões de Doce Vingança por aí. Mas o primeiro filme é de 1900 e bolinha. E agora, ultimamente, tem surgido mais Janets por aí. Mulheres que sofreram, foram abusadas, etc., e renasceram para matar seus abusadores e agressores. Isso é bom, de um lado, que a perspectiva da vingança sempre vem com o quê de eu superei, eu sobrevivi, eu sou forte, eu sou poderosa, eu também posso ser cruel. Mas isso também é terrível, porque parece que isola a mulher num lugar onde ela sempre tem que ser a vítima abusada para responder com dobros de crueldade que atacaram ela. E no terror, a mulher não precisa ser o tempo todo a vítima. Ela pode se colocar em outros lugares, ela pode ser a heroína lá dentro. Porque livros de terror, quando possuem heroínas ou heróis, geralmente são heróis, né? Geralmente são homens fazendo esse protagonismo de herói, é um homem salvando uma criança possuída no exorcismo, é sempre o homem que está lutando contra os assassinos. Vocês podem reparar isso com facilidade. É sempre o homem que está derrubando o vampiro, nunca a mulher que está lá fazendo isso. Quando a mulher aparece numa história de vampiro, ela está sendo apaixonada pelo vampiro e não tentando matá-lo para proteger a vizinhança. Então, esses detalhes que a gente não pega de primeira são reproduções dos estereótipos que a Gabi citou lá no começo, já sendo feitas num universo diferente, um pouquinho mais sanguinário, que é o terror. E a solução para isso, e aqui a solução, seria que vocês lessem mais mulheres escrevendo terror para vocês verem essa diferenciação. Porque enquanto a gente continuar lendo só livros de terror e suspense, também acontece muito isso, escrito por homens, mais disso a gente vai encontrar. Então comecem a consumir mulheres que escrevem terror. É um apelo que eu faço, para que vocês consigam ver essa diferenciação da mulher não mais como vítima.
da mulher como protagonista da história, da mulher que salva uma vila infestada por vampiros, da mulher que salva uma vila que está sendo atacada por um lobisomem, da mulher que, vamos ver, é uma exorcista, que eu já vi isso em série. Agora, em livro, não aconteceu ainda para mim, não vi nenhum. Da mulher que é uma assassina e ela se orgulha disso. Não é porque ninguém abusou ela para se tornar assim. Não é porque ninguém obrigou ela a fazer isso. É simplesmente porque ela quer fazer isso. Então comecem a consumir mais mulheres para que vocês comecem a ver esse tipo de protagonismo com mais segurança. E não só como subterfúgio para a superação de abuso. E a partir da fala da Nicole, e aqui eu agradeço por ela, valeu Nicole mais uma vez por ter me ajudado nessa, eu vou abrir o espaço para que as mulheres, se conseguiram estar presentes comigo hoje, falarem, e nós vamos começar com o seguinte. Eu sei que vocês estão cansadas de ouvir sobre livros que abordam abusos e traumas sexuais, tendo mulheres em lugares de vítimas, como eu citei anteriormente, como se esse fosse o único ponto de renascimento para uma personagem, então vamos falar deste problema em específico. Eu sei que recentemente, não lembro exatamente qual dos livros da SJM, todo mundo reconhece o nome dessa autora, tem um ou dois personagens que possuem traumas sexuais e isso é inserido em um livro de fantasia. Para mim, desculpa a galera que ama esse livro, mas já começa errado aí. E eu queria que vocês me ajudassem a abordar a banalização de estupro ser usado como em tudo quanto é livro, mesmo sem necessidade alguma. Gente, agora que você falou isso, Rai, eu me lembrei de uma coisa assim, nossa, excêntrica. Tem um livro que é muito, muito famoso no Book Twitter, que todo mundo conhece. Quem não leu, já pensou em ler, que é o Off Campus. Aí você fala assim, nossa, mas um livro... Não. Ainda bem, amiga, porque assim... Eu falo logo, não pensei em ler, não. Graças a Deus, porque assim... Aconteceu que assim, eu não comecei a ler pelo primeiro livro, porque eu não sabia por qual começar. Então eu li pelo segundo, e o segundo é tipo, eu achei, nossa, muito legal, muito bom o segundo. E alguém um dia me disse assim, Gabriele, esse não é o primeiro, lê o primeiro. Quando eu li o primeiro, ai, amiga, eu tenho que te falar, sério, as duas saindo super, ela saindo com cara super de boa e tudo bem. Aí um dia ela vai pra casa dele e fala assim, meu Deus, eu quero ficar com você, tudo bem. E aí ele fala pra ela assim, vamos, tananã. E ela fala, não. Aí ele pergunta por que não, e ela fala que não, porque ela foi sexualmente abusada. Aí você pensa, tudo bem, poderia ser um assunto sim abordado. Mas assim, aí o que acontece? Você pergunta, Gabriel, o que acontece? Acontece que o quê? Que quando ela vai, ele explica pra ele, tem a brilhante ideia. A brilhante ideia, assim, uma ideia assim, oh, nossa, de lembrar eu já sinto vergonha alheia. Mas o cara tem a brilhante ideia de se masturbar na frente do outro pra acabar com o trauma dela, pra dar confiança a ela. Eu achei isso um absurdo tão grande, mas uma coisa assim tão... Peraí. Quem é o outro na cena? Ela tá saindo com dois caras ou ele vai se masturbar na frente dela? Eu não entendi. Não, assim, ela saía com ele... E aí ela decidiu que queria dormir com ele e tudo mais, e ele concordou e tudo mais. Só que aí ela não quis e contou pra ele que já tinha sofrido um trauma, um abuso sexual e tudo mais. E aí ele, pra, entre aspas, livrar ela desse trauma, teve a brilhantíssima ideia de um se masturbar na frente do outro pra, assim, criar confiança pra ela. Eu peguei, agora que eu liguei os pontos. Não faz caralho do menor sentido. Exatamente, não faz o menor sentido. Isso não tem cabimento na minha ideia. Aonde isso iria resolver o problema da menina? Não, na minha cabeça não tem sentido. Exatamente, porque, tipo, gente, quê? Entendeu? Tipo, não faz sentido algum. E, tipo assim, a autora colocou isso de uma forma como se resolvesse todos os problemas da menina, porque no capítulo seguinte já tava um em cima do outro se atracando, como se nada tivesse acontecido. Tipo, gente... Ou ela tava com pressa, eu vou tentar justificar isso erroneamente, eu sei, mas eu vou tentar. Ou ela tava com muita pressa, precisou enfiar um negócio qualquer pra poder resolver esse bagulho logo que eu comecei a acabar com esse livro, sabe? Prazo editorial. Ou então ela só não tinha a menor ideia do que ela tava fazendo. Eu tô indo na opção 2, que ela não tinha a menor ideia do que ela tava fazendo. Porque, gente... Olha, eu também... Esse tipo de
solução, entre aspas, colossais, solução, só piora o problema. Não resolve. Isso não resolve. Nenhum psicólogo recomenda isso. Exatamente. Exatamente. Isso é uma coisa que eu fiquei. Assim, amiga, não dá pra dizer que ela estava com pressa. Porque isso acontece, tipo, de menos da metade do livro. Eu juro pra você, isso acontece em menos da metade do livro. Menos da metade do livro. O plot do livro, tipo assim, da confusão, entre aspas, do livro, não tem nada a ver com isso. Não tem a ver com isso a confusão do livro, entendeu? A autora foca em. Exatamente. Essa cena que ela fala isso só tá ali, tipo, por estar. Seria facilmente removível. Pena que essa autora não teve amiga pra olhar na cara dela e avisar, amiga, tira isso que tá feio. Então, gente, é esse o foco do problema que eu comecei a falar aqui, entenderam? É uma cena que não devia estar ali. É uma cena que não precisava estar ali. Por que eu tô falando desse problema específico? Porque, infelizmente, muitas autoras, sejam elas iniciantes ou não, estão usando esse assunto de uma forma banalizada. De uma forma que, como se fosse necessário existir esse trauma para que a personagem não conseguisse fazer a primeira vez dela com sucesso. Não precisa, gente. Bota outro motivo qualquer. Calma, bota outro qualquer, cara. Motivos religiosos. Pronto. Ah, porque a minha mãe disse que eu tinha que esperar até. Pronto. Ah, porque o meu ex-namorado é ruim de cama e eu não tô afim de fazer com você errar de novo. Entendeu? Existem N de outros motivos que vocês podem usar para a garota dizer eu não quero. Ou simplesmente ela dizer eu não quero, porque é da vontade dela, o corpo é dela, ela pode dizer eu não quero. Exatamente. Tem um livro que eu li recentemente. Tem um livro que eu li recentemente que é exatamente isso. A autora coloca, tipo, muitas coisas que eu acho, assim, na minha opinião, foi, assim, demasiadamente engraçada pra menina não conseguir ter a primeira vez dela. Na primeira vez dela que ela foi ficar com o cara, aconteceu de um cavalo entrar no quarto dela. Então, assim, gente, não precisa... Tá vendo aí? O cavalo ali, por que a gente vai fazer isso com o cavalo aqui? Exatamente. Então, assim, você não precisa pôr que a menina tem um trauma psicológico pra isso. Tem várias outras coisas. De colocar esses, eu não diria estereótipo, mas esses traumas no livro é na tentativa de tornar o livro mais representativo, só que pensando só na representatividade vai acabar dando tudo errado. Colocar só por colocar, para poder falar assim, não, no meu livro eu trato sobre o trauma de abuso sexual, eu trato sobre o trauma de N outras coisas que aconteceram com mulheres. E isso é muito doido de pensar que as pessoas fazem isso meio que só para falar que fez e não porque acha um tema importante, talvez, ou não porque... uma forma de deixar o livro mais interessante, se me dá talvez. Assim. Eu acho que a maioria não é a maioria, mas eu tô falando... alguns autores, eu acho que eles fazem isso para poder prender o leitor e falar assim, meu Deus, o que vai acontecer com ela agora? E aí, será que ela vai? Será que ela não vai? Sim. Acho que... Eu vindo de um lugar onde nós usamos o choque como parte elementar do nosso gênero, porque o terror é isso, nós temos o choque como parte elementar, não existe o terror que não choca, mesmo que seja um terror sem gore, não existe terror que não choca, ele vai chocar você de alguma forma. Mas nós usamos o choque porque nós temos a intenção de causar medo e de assustar. O que acontece nesses livros que a Júlia está dando exemplo agora, não é que vocês estão com a intenção de assustar alguém. Vocês estão com a intenção de fazer com que o livro fique mais chamativo ou mais interessante. E, gente, não é legal isso. Porque existem N outras formas de você tornar a sua história interessante. Você não precisa de um trauma para isso. Sabe? É super ultra desnecessário. Você está atingindo gatilhos de outras pessoas. E isso pode ser muito perigoso. Não só para a sua carreira como escritor, mas para quem está lendo o seu livro. E outra coisa que acontece muito é que a maioria desses livros que tratam de traumas femininos, assim, sexuais, não tem aviso para poder falar assim, olha, esse livro aqui a gente vai tratar disso, disso, disso e aquilo. Só colocam uma faixa etária, só que trauma sexual não acontece só com mais 18, acontece com todo mundo. Eu sei que muitas vezes o erro nem é do escritor aí, o erro é da editora mesmo, que não botou o aviso. Mas Sim. Quando é assunto de autor independente,
Às vezes avisar não adianta, porque dentro do Wattpad tem meninas de 11 anos em história sobre tráficas no morro fazendo sexo. Gente, Então, o que mais você encontra no Wattpad exato, então não é uma adianta você romantização avisar. absurda. É uma Às romantização vezes não absurda. adianta tipo você usar. Às vezes não adianta você avisar, porque o Wattpad libera para que as pessoas entrem, enviem contas falsas e leiam. E eles não fazem nada para impedir. É uma plataforma realmente tóxica nesse ponto. O problema começa que, assim, algumas pessoas entendem que aquilo é completamente errado. Tem autor que nem coloca como que aquilo fosse certo, coloca realmente como se fosse errado, como se fosse, tipo, um absurdo, que aquilo não é certo, que aquilo não sei o quê. Mas sempre vai ter uma leitora, e normalmente é menina de 12, 13 anos, que acha aquilo incrível e pensa, meu Deus, é isso que eu quero pra minha vida. Só que, amiga, não é assim. A vida não é assim. Isso vai te trazer um transtorno mental tão grande, isso vai te machucar de uma forma tão extrema, que não é legal, isso não é certo. É igual, tem um pessoal que lê uns livros de máfia que são um completo absurdo. Eu estava tentando evitar de citar isso, porque eu não quero ser cancelada hoje, mas ok, vamos embora, vamos para esse ponto em específico. Eu fiz uma série aqui com a minha antiga companheira sobre Black Romance, lá atrás, na primeira temporada, quem quiser ouvir, ouça. São 3 episódios tratando especificamente desse tema, e nós citamos os livros de máfia lá. Então eu não vou entrar em específico sobre isso. O que eu vou falar sobre esses livros é o seguinte. Gente, feminismo é o tema desse episódio, então vamos focar diretamente no feminismo. Ah, mas porque o livro da CR, que eu não me recuso a dizer mulher de novo, está tratando agora de uma mulher que é chefe de uma máfia. Ah, isso é tão feminista, isso é tão legal. Para. O seu feminismo, a sua versão de feminismo é uma mulher sendo chefe de uma organização criminosa. O seu feminismo é uma mulher sendo fascista. O seu feminismo é uma mulher torturando coisa, pessoas. Ô, minha filha, não. Tá? Não. Era assassina com brilhinho, gente. A pessoa acha chique só porque é uma mulher assassina com brilhinhos, mas continua sendo errado. A com brilhinhos é a Alicia, é outra pessoa, não vamos incluir ela a assassina em questão que eu tô falando aqui agora é que se essa mulher é uma criminosa, se ela é chefe de uma organização criminosa, de uma máfia, ou de um bordel, ou de qualquer que seja, primeiro que ela não devia estar no gênero romântico, a não ser que ela tenha uma ressocialização no meio do livro. Segundo que... Desculpa, mas eu vou ter que falar isso aqui de novo. Black Romance devia existir. Mãe. Porque o que vocês fazem com esse gênero? Vocês pegam uma pessoa que é o agressor e faz a vítima dele se apaixonar por ela. Ah, mas ele se rende. É o agressor ainda. Ah, mas ele se redime. É o agressor ainda. Isso é síndrome de Estocolmo, caramba. Mas isso é igual aqueles bully romance. Gente, quem vai ficar com alguém que faz bullying com você na sua vida toda? Eu acho que é ainda pior, porque às vezes, quando se trata do deck, acontece espancamento, tortura física, psicológica, o caralho é 4. No gente, bullying, que horror! No bullying é pesado, que a violência psicológica claramente dita, mas vocês entram com a desculpa de porque é enemies to lovers vale qualquer coisa. Não, minha amiga, não vale. Desculpa aí, vale não, tá? Não vale. Ok? Onde está o seu feminismo quando você aprova de boa que alguém que maltratou a menina quando criança a vida inteira cresça e seja o bonzinho da história? E a menina simplesmente esqueça. É que, na verdade, a pessoa confunde muito o Enemies to Love. O Enemies to Love não é isso. O Enemies to Love é exatamente aquilo. Aquela pessoa que gosta de outra, mas não admite. Não significa que essa pessoa vai fazer bullying e bater... Não, gente, jamais. Isso aí já é bully romance, que é uma coisa completamente horrível. Horrível. Porque, tipo, o Enemies to Love é aquela coisa de, tipo, eu gosto de você, mas eu não vou te falar, então eu vou ficar aqui de cu doce do meu lado. Não é aquela coisa de, nossa, a pessoa me deu um tapa na minha cabeça, puxou o meu cabelo e cuspiu na minha boca que eu vou ficar com ela. Mas o pessoal acha que pode até esfaquear e vai tomar uma na tua cabeça e tá tudo suave. Vamos namorar assim mesmo.
Eu já fiz situação assim. Olha, isso é completamente horrível. Entendeu? Então, saindo desse campo específico, indo para o campo mais da política mesmo, o feminismo também é representado com protesto dentro de livros. Então, seria o protesto de lugar de mulher, onde ela quiser que mulher pode ser qualquer coisa, e eu realmente acredito nisso, que mulheres não são só mais fadas, agora mulheres são monstros também, mulheres são controladoras de poderes que podem causar grandes catástrofes. Mulheres podem estar em qualquer lugar onde elas quiserem. Eu realmente acredito nisso. Mulheres podem ocupar qualquer papel que elas quiserem em livros. Porém, vocês têm que dosar qual papel elas estão ocupando. Porque é uma frase que eu ouvi um dia. Existem locais que não deveriam ser ocupados por minorias. Existem lugares que deveriam simplesmente ser destruídos. Deixar de existir. Porque a existência do local em si oprime a minoria. E a minoria mulher e a minoria mulher negra, que é a minoria da qual eu faço parte, tem sido colocada como animalizada durante muito tempo, quando não é hipersexualizada. Eu já falei de racismo aqui antes, mas eu não estou tocando no racismo em si. Eu estou tocando no racismo que é singular à mulher preta. Que nós somos hipersexualizados o tempo todo, porque o tempo todo, quando vamos escrever, falam das nossas curvas, das nossas lábios grossos, das nossas pernas torneadas, e nem todo corpo negro é assim. Os corpos negros são diversos. Nem todo corpo negro se enquadra no padrão da globeleza. E alguns livros que são escritos por homem tentam encaixar a gente aquele padrão quase que impossível para nós o tempo inteiro. Isso quando não animalizam a gente, trazendo para a gente uma personalidade ultra violenta, ultra rígida e arrogante que muitas mulheres negras não possuem, que entra o estereótipo da negra raivosa, que vocês insistem em colocar em nós quando aparece uma personagem preta no seu livro que não baixa a cabeça para todo mundo, mas vocês colocam isso nela como se ela fosse alguém que está sendo punk virado o dia inteiro. Isso sabe ser agressiva com as pessoas. E não é assim que funciona. Então, se você está querendo botar representatividade feminina preta na sua história, presta bem atenção nas falas que eu estou colocando na boca dela, nas ações que você está fazendo ela cometer. Porque você pode estar cometendo racismo, estereotipando aquela mulher sem saber o que você está fazendo. Sim, e a gente vê que normalmente essas estereotipações vêm realmente mais por escritores homens. É uma coisa que eu, na minha opinião, acho que isso seja uma idealização, né? Porque realmente são muito homens que fazem esse tipo de estereotipação. Você pode perceber que quem faz mais esse tipo de estereotipação... mas existem também alguns casos onde mulheres fazem isso, onde mulheres querem colocar meninas pretas empoderadas, certo? Entre aspas, postais. E a menina preta empoderada é aquela negra raivosa, aquela negra que bate, a negra que escurraca, a negra que faz escândalo. E isso não é empoderar a mulher negra. E é por isso que eu acredito que a gente, como autores, mas principalmente a gente que é autor nacional, que a gente tem que fazer todo o trabalho sozinho, a gente deveria sim investir em leitura sensível, para a gente saber com aquelas pessoas que representam os nossos personagens, para a gente poder ter uma noção do que a gente está escrevendo, se a gente está estereotipando demais, se a gente está estereotipando em si, ou se a gente está seguindo ali, fazendo aquele personagem parecer real, se a gente está criando algo assim inalcançável, ou se está fazendo algo assim que é totalmente o contrário da realidade. Ótimo ponto, Júlia. É exatamente isso. Nós precisamos de mais pessoas buscando literatura sensível. O problema é que, como você mesma disse, nós, escritores, independentes nacionais, temos que fazer tudo sozinhos. E, geralmente, da maioria das vezes, a gente não tem dinheiro para investir nisso. Exatamente. Então, a renda que a gente ganha vendendo os livros na Amazon, que é o caso de vocês, não é o meu caso, porque eu não vendo os meus livros, é o que faz a gente ter poder para investir nessas coisas. Então, se você é leitor de uma dessas duas mulheres que estão aqui comigo hoje, ou se você é leitor de qualquer outra mulher que escreve para a Amazon, que vende seus livros por autopublicação,
por favor, compre esses livros e avalie esses livros, porque o dinheiro que elas estão ganhando aqui vai fazer que elas invistam nesse tipo de coisa, para que nós possamos criar uma cultura onde ler mulher é comum, ler mulher é normal e não precisa ser romance, ou não precisa ser uma fantasia focada em casal, ou não precisa ser um suspense focado em casal, ou não precisa ser nada que seja focado em a mulher se apaixonar, ser mãe e esposa, mas que possa ser focado em uma mulher vencendo pelos méritos dela, sem ser retratada como algo real que nunca vai chegar a ela. Sim, e é aquela coisa também, né? O pessoal tem que começar a parar de achar que só porque é uma escritora mulher, a gente não vai escrever romance. Que acha que a gente vai escrever romance. Uma escritora mulher, assim como você, né, Rai? Pode escrever terror, pode escrever fantasia, pode fazer qualquer coisa. Não é porque eu sou uma escritora mulher que eu vou escrever um livro onde uma outra mulher vai se apaixonar por uma pessoa. Não tem nada a ver. Eu posso escrever o que eu quiser, dentro do Brasil, fora do Brasil, na Lua, em Marte, sobre o que eu quiser, entendeu? Não é porque eu sou uma personagem feminina, que eu sou uma autora mulher, que eu vou escrever somente sobre personagens femininas que fazem coisas que as pessoas, entre aspas, acham que mulheres fazem 24 horas do seu dia. Não é porque eu sou uma personagem feminina, que eu sou uma mulher, que eu vou escrever uma personagem feminina que só faz da vida dela se apaixonar, como era antigamente, que as pessoas achavam que as mulheres faziam, entendeu? A gente vê isso em alguns romances de época, que acha que mulher tá ali só pra viver se apaixonando um romance e vivendo a vida doidado, mas não é assim. O meu último ponto para encerrar, eu vi há um tempo atrás, coisas de um mês atrás, algumas autoras comentando sobre um livro específico, que eu não vou lembrar o nome agora, que tinha a descrição em gore, a descrição gráfica, a descrição com detalhes cruciais de um estupro coletivo. E como alguém que escreve terror e trabalha com choque, eu vou dizer a vocês que quando isso acontece em um livro de terror, é ruim, é péssimo. Você tem que escrever com detalhes esse negócio desse. Até escrever cenas de assassinato com detalhes é péssimo, gente. Vai por mim. Eu escrevo esse tempo todo e o tempo todo eu me sinto mal. É péssimo você ter que escrever isso, é péssimo você saber que vai ter gente lendo isso, mas às vezes a tua história perde aqui. No caso da autora citada no Twitter, aparentemente a história dela não pedia isso. Estava no gênero completamente deslocado do susto, deslocado do horror, deslocado do suspense, e estava ali simplesmente para fazer com que as pessoas sofressem com aquela cena, por serem engatilhadas por aquela cena, e acabasse se desgastando emocionalmente aquela cena. Isso é, além de ultra desnecessário, ofensivo pra caraca. Você não precisa fazer a sua personagem ser abusada com categoria de detalhe numa cena longa e exaustiva, a não ser que você seja uma sádica ou um sádico. Que eu não sei como seria dizer sádico em gênero neutro. Entenderam? Vocês não precisam ser sádicos. Vocês querem causar choque? Causem, mas não precisam ser sádicos. Tenham dolo, tenham pudor com quem está lendo a sua história. Tenham pudor com o revisor que vai ler sua história depois. Com o leitor aonde vai chegar. Sabem? Não que você precise ser dócil e ter pudor o tempo todo. Você quer ser vulgar? Seja. Mas tenta não fazer com expressão gráfica o sofrimento do outro. A gente que está no terror, a gente tenta cada vez menos fazer isso, porque a gente sabe o quanto isso fere pessoa. Mas a gente ainda precisa do elemento do choque, porque isso faz parte elementar do nosso gênero. Então quando a gente exagera, é porque faz parte do nosso meio. Mas no meio de vocês, não é necessário vocês fazerem isso. E quando eu falo vocês, vocês se escrevem em romance, vocês se escrevem em fantasia, você escreve qualquer coisa que não seja ligado ao gore explícito, que é o nosso. Não é necessário para vocês fazerem isso. Deixa isso pra gente. Gritar, finge que eu faço medo de propósito. Tá vendo? É só isso. Enfim, gente, muito obrigada por terem ouvido. Até a próxima. Obrigada pela presença de todas e pela presença da Nicole, mesmo que já via edição. E até a próxima maratona, até o próximo episódio. Eu vejo vocês lá. Tchau. O Entre Sumários Cast é um programa escrito,
dirigido e editado pela equipe do blog Entre Sumários e Fins. E esta maratona de aniversário de 1 ano foi escrita, dirigida, editada e apresentada por mim, Rayane Silva, a fundadora deste projeto, com a ajuda de todas as convidadas já anteriormente apresentadas nos nossos 3 episódios. Por favor, se puderem, ouçam todos eles. E a citação que fecha essa maratona e encerra nossa comemoração de aniversário é a seguinte: no dia que for possível, a mulher amar em sua força e não em sua fraqueza, não para fugir de si mesma, para se encontrar, não para renunciar-se, mas para se afirmar, nesse dia o amor torna-se ar para ela, como para o homem, fonte de vida e não um perigo mortal, da filósofa e escritora Simone de Beauvoir. Este foi o Entre Sumários Cast. Eu sou a Rai e eu te digo tchau e até a próxima leitura.